Bom, o que a gente vai ver hoje, galera? Hoje a gente vai ver radiciação. Algumas propriedades que a raiz tem, tá ok? Aqui eu elenquei as principais que a gente vai usar em alguns exercícios para a gente memorizar essas propriedades. Para quando elas aparecerem na frente da gente, pá, a gente saber usar, tá? Primeira propriedade é essa aqui, ó. A raiz enésima de uma potência de A elevado a P, eu posso transformar essa raiz aqui, velho, numa potência de expoente fracionário. Como? A elevado a P sobre N. Ou seja, o expoente do A vai virar numerador e o índice da raiz vai virar denominador. Olha aqui um exemplo com números para você entender mais fácil. Raiz cúbica de 2 à quinta. Em vez de escrever assim, eu posso escrever esse mesmo número com o expoente em forma de fração. Como? Vai ficar 2 elevado a quanto? Alguém tem ideia? 5 sobre 3. Pronto. Então, todas as vezes que você vê um expoente na forma de fração, isso aqui nada mais é do que uma raiz. Tranquilo? Beleza? Olha pra cá, jovem, por favor. Isso. Alguma dúvida aqui? Não? Outra propriedade é a seguinte, cara. Sempre que eu tenho a raiz enésima de um produto, eu posso distribuir essa raiz por cada elemento do meu produto. Lembra que quando eu falo produto é multiplicação, tá? Então a raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Com números, como que fica? Olha aqui, ó. Raiz cúbica de 2 vezes 5. Você tem ideia de outra maneira de escrever isso aqui? 2 elevado a 3. Raiz cúbica de 2 vezes... Raiz cúbica de 5. Isso, cara. Raiz cúbica de 5. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tranquilo pra todo mundo ou não? Sim? Se não tiver tranquilo, você me fala. Aqui, cara, é o mesmo caso, tá bom? A gente tem a raiz enésima de uma razão. Lembra que quando eu falo razão é divisão, tá? A raiz enésima de A sobre B. Eu posso distribuir essa raiz por cada elemento dessa razão. Isso aqui é a mesma coisa que escrever a raiz enésima do primeiro termo sobre a raiz enésima do termo de baixo. Tranquilo? Com números, como é que fica? Olha só. Raiz cúbica de 5 meios, em vez de escrever assim, eu posso escrever como? Raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 2. É a mesma coisa. Eu só distribuí a raiz por esses membros. Tranquilo ou não? Sim? Tudo fácil até agora, né? Agora, cara, isso aqui pode aparecer com frequência para assustar muitos de vocês. Galera que tá olhando pro nada, olha pra mim. Olha aqui, ó. A gente tem uma raiz cúbica dentro de uma raiz quadrada. Pode aparecer uma raiz quinta dentro de uma raiz cúbica, dentro de uma raiz quadrada. Para você reduzir a um elemento só. Olha só como é que fica. Eu tenho a raiz enésima da raiz pésima de A. Eu quero reduzir a um índice só. Como que eu faço? É só multiplicar os índices. Fica a raiz de índice N vezes P de A. Como que vai funcionar com números? Da seguinte maneira, ó. Eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Quero colocar em um índice só. Então eu quero colocar um índice apenas. Qual que vai ser o valor desse índice? Alguém tem alguma ideia? 3 vezes 2. 3 vezes 2. Por que eu sei que é 2 aqui? Porque não tem nada, né? Sempre que não tiver nada é 2. Multiplicando os índices, eu vou ficar com 3 vezes 2, que dá 6. Raiz de índice 6 de 5. Acabou. Escrevi a mesma coisa. Tranquilo? Sim? Ótimo. Agora, a nossa última propriedade aqui, cara, e uma das mais importantes, que a gente inclusive já usou na última aula, só que eu não tinha mostrado ainda pra vocês. É essa aqui, ó. A raiz enésima de A elevado a N vezes B. Sempre que um termo dentro da raiz tiver uma potência que é igual ao índice da raiz, esse termo pode sair de dentro da raiz. Olha aqui, ó. O A tem um expoente que é N e o índice da raiz é N. Então o A sai da raiz sem expoente. E vai ficar A vezes a raiz enésima de B. Com números, como é que fica? Olha só. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 5.
Qual desses dois elementos aqui que pode sair da raiz? 2. O 2, porque o expoente dele é igual ao índice da raiz. Então a gente vai ter, ó, 2 que sai da raiz vezes o 5 não sai. Raiz cúbica de 5. Acabou. O contrário também é verdade. Para que eu coloque um elemento dentro da raiz, é só colocar ele lá dentro com o expoente igual ao índice da raiz. Olha o expoente 3 igual ao índice 3. Tranquilo? Sim? Sim. Beleza. Obrigado.